Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana! E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai ver o giroscópio do foguete V2, tá? Por que isso? Porque isso fez parte da ida à Lua, tá? O foguete V2 foi a base para a ida à Lua, tá? Então a gente vai ver como foi feito, o que é o giroscópio que ele utilizava, tá? Foguete V2 é um foguete de vingança, o termo V vem de vingança. E Magnus von Braun, o irmão de Wernher von Braun, trabalhou no giroscópio do tipo Piga. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Para conhecer um pouco mais, se a gente está falando sobre ida à Lua, é bom a gente entender o princípio de tudo, né? Por que houve tudo isso. Então, você já bem-vindo ao canal, você que é novo, clica no botão inscreva-se, ative seu sininho, né? Deixa seu botão inscreva-se, ative seu sininho, deixa seu like, compartilhe com a galera. Vamos lá, então, ver isso que é bastante importante. Estamos descobrindo muita informação nova, tá? Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, então, pra tela. Olha que interessante. Então, vamos, então, pra tela, tá? Tem muita informação nova que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho, a gente começou no foguete V2, tá? O foguete V2 é um foguete... também chamado simplesmente V2, é um míssil balístico, é um míssil mesmo, tá? Tendo atuado na Alemanha durante o período da Alemanha, tá? E recebeu o nome porque é uma arma alemã de vingança. Tinha o V1, que ele voava com um avião, e o V2 ele voava automático, tá? Então, a gente já viu um pouquinho do V2 nos vídeos anteriores, agora a gente vai ver o sistema de orientação dele, é o giroscópio tipo Piga, tá? Esse é um giroscópio tipo Piga. O foguete V2 chegava a 5.760 km por hora, tá? Depois eu vou colocar um pouquinho de imagens do foguete na edição para vocês verem. Vamos lá, então, que eu vou trazer um poual mais. Então, qual é o começo disso? Eu estou procurando Piga giroscópio, tá? Giroscópio Piga. A gente chega em Piga, não aparece giroscópio, né? Piga, mas aparece acelerômetro. Piga, tá? Então, o termo, tá? Seria um acelerômetro tipo Piga, ou P, né? No caso aqui, o G é de giroscópio, tá? Então, só pra gente falar um pouquinho sobre ele. O que eu vou fazer? Eu vou... aqui tá o texto original, pra vocês verem, tá? O inglês. Eu vou já traduzir para o português, porque fica mais fácil todo mundo poder acompanhar também e validar, né? Um Piga, P-I-G-A, é um acelerômetro, o A, né? É um giroscópio, né? Pendular de acelerômetro de integração. Então, ficaria acelerômetro, giroscópio de integração pendular, tá? Em inglês é o P de pêndulo, né? O I de integração, o G de giroscópio e o A de acelerômetro, tá? No inglês. É um tipo de acelerômetro que pode medir a aceleração e simultaneamente integra essa aceleração contra o tempo para produzir também uma medida de velocidade. Legal? Então, só para a gente ver o conceito, a gente está falando de acelerômetro, né? Acelerômetro, tá? Qual o conceito disso, tá? Acelerômetro é um dispositivo que mede a variação ou aceleração do movimento de uma estrutura. A força causada por uma vibração ou alteração do movimento faz com que a massa, né, esprema o material piezoelétrico, produzindo uma carga elétrica, proporcional à força exercida sobre ele. Legal? Perfeito? Alguns, eu acredito, iPhone acelerômetro, acredito que, por exemplo, aqui, ó, o próprio iPhone tem um acelerômetro, tá? Só pra você, sabe quando você gira o iPhone, que você às vezes joga, tipo, alguns joguinhos que você tem que deslocar o iPhone, isso ele também, ó, sensor no iPhone já vem com um acelerômetro, tá? É algo plausível, real que você tem em mãos hoje, tá? Perfeito? Então, falando sobre ele, conforme você movimenta isso, há uma força, né? E essa força causa uma alteração do movimento, uma aceleração, e com isso ele consegue detectar isso. Legal? Então, voltando para o acelerômetro aqui para a gente ver, tá? Então, ele integra uma aceleração contra o tempo, produzindo uma medida da velocidade, tá? Legal? Integral, o conceito de cálculo, legal? Ele aplica uma integral da aceleração contra o tempo, legal? DADT, e então ele produz uma medida de velocidade. O principal uso do Piga é nos sistemas de navegação inercial e INS para orientação de aeronaves, principalmente para orientação de mísseis balísticos. Então, tudo certinho, tá? As aeronaves usam o Piga, tá? Interessante, né?
Você vai falar, mas aeronaves não usam GPS? O PIGA é usado, tá? Em aeronaves. É valorizado por suas sensibilidades e precisão exatamente altas, em conjunto com a operação de uma ampla faixa de aceleração. O PIGA ainda é considerado o principal instrumento para orientação de mísseis de grau estratégico, embora os sistemas baseados na tecnologias MEMS, MES sejam atraentes para requisitos de desempenho baixo. Então, esse MEMS é tecnologia de dispositivos microscópicos, particularmente com partes móveis. Também se funde, tá? É um MEMS. Nanotecnologia são referidos como micromáquinas, tá? São sistemas microelétricos mecânicos, tá? Princípio de funcionamento. Isso, quem trabalhou foi o irmão de Von Braun, tá? Magnus Von Braun trabalhou exatamente nisso no foguete V2, tá? O elemento sensor de um PIGA é uma massa pendente, né? Livre para girar ao ser montado em um rolamento. Um giroscópio, né, giratório, é acoplado de forma a impedir o pêndulo ao cair na direção da aceleração. A massa pendular e seu giroscópio são montados em um pedestal que pode ser girado por um motor de torque elétrico, né? O eixo de rotação desse pedestal é mutualmente ortogonal ao eixo de rotação do giroscópio, bem assim como o eixo do pêndulo que está livre para se mover. O eixo de rotação desse pedestal também está na direção da aceleração medida, tá? Então, a posição do pêndulo é detectada por contatos elétricos de precisão ou por meios ópticos ou eletromagnéticos, tá? Aceleração ao deslocar o braço do pêndulo na sua posição nula, o mecanismo sensor irá operar o motor de torque ao girar o pedestal de modo que a propriedade de precisão giroscópia restante do pêndulo a sua posição nula, restaure a posição nula. A taxa de rotação do pedestal fornece aceleração, enquanto o número total de rotações do eixo fornece a velocidade. Daí o termo integração na sigla PIGA. Um nível adicional de integração das rotações do eixo por meio de eletrônicos, né, ou mecânicos como integrador de bola e disco para registrar o deslocamento, tá? Basicamente tem o pêndulo, né, e é detectado isso por sensores ópticos ou elétricos e com isso é feito essa medição, né, e esse motor coloca na posição original. Na maioria das implementações do PIGA, o próprio giroscópio é o cantilever da extremidade do braço do pêndulo para atuar como a própria massa do pendular, por ser necessários até 3 desses instrumentos para cada dimensão, né? De um NS, com 3 acelerômetros montados ortogonalmente, geralmente em uma plataforma estabilizada giroscopicamente dentro do sistema de cardan, tá? Então, está considerando que você precisa ter giroscópios em cada direção, né? Para você ter essa questão de 3D mesmo, você saber XYZ, né, como está sendo o movimento. Isso, especificamente, você pode usar em tudo que se movimenta hoje, né? Tanto o iPhone, tá? Robótica, você pode usar bastante. Um requisito crítico para a precisão é o baixo atrito estático, aderência, nos mancais do pêndulo. Isso é conseguido por vários meios, variando o rolamento das esferas duplos, com movimento oscilatório sobreposto, a inclinação do rolamento acima do seu limiar, ou através do uso de rolamentos gasosos ou fluidos, pelo método alternativo de flutuar o giroscópio em um fluido e restringir a massa residual por rolamentos de joias ou eletromagnéticos. Embora esse método posterior ainda tenha o atrito viscoso do fluido, ele é linear e não tem limiar e tem vantagem de ser um atrito estático mínimo. Outro aspecto é o controle preciso das taxas de rotação do giroscópio, né? Então, quando você tem, só para falar rápido, né? Quando você tem um corpo e você tem qualquer tipo de atrito, tá? Com o solo, com o ar, qualquer coisa, você vai perder energia, tá? Então, vou dar um exemplo. Você tem qualquer corpo com uma energia potencial acumulada. No momento que eu solto ele numa rampa, por exemplo, ele vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Mas a energia que é perdida no atrito. Então, estou falando quanto mais você reduzir o atrito, né, do pêndulo com os elementos, no caso, colocar em um fluido específico, você reduz o atrito estático. Então, isso você vai perder menos energia, você consegue melhor grau de precisão e menos sistemas para retornar o pêndulo à posição original, né? Você consegue otimizar bastante tudo. Mísseis usando PIGA foram os Polaris, Titan, Redstone, Júpiter, Saturno, série Saturno, tá? E MX Peacemaker, hein? Fazedor de paz, hein? Então olha que interessante. Então, estamos entrando na série Saturno da NASA. Opa! Tudo a ver, né? Bom,
O Piga foi baseado no acelerômetro. Eu não vou entrar demais, mas o vídeo não vai ficar muito extenso, né? Bom, é mais para a gente começar a olhar o assunto, tá? O Piga foi baseado em um acelerômetro desenvolvido por Fritz Müller, então, da Alemanha, né? Predição experimental com um míssil balístico do V2. Da era conhecido entre os alemães como foguetes de acelerômetro de integração mecânica de Müller. Esse sistema usava contatos elétricos de precisão para acionar o motor de torque e alavancava a pressão de 1/1000, né? Então o V2, o voo, chegava a 320 km de precisão sobre um V2, tá? Com esse número de rotações, o eixo precisava de velocidade. Um CAN switch foi usado para iniciar sequências de controle de mísseis, como aceleração e desligamento do motor. Então, conforme ele media isso, ele conseguia acelerar ou não o motor para precisar mais a posição da queda, inclusive, né? Os acelerômetros Piga, montados na AIRS, eu já fiz um vídeo sobre isso, hein? Esfera de resistência inicial avançada, fazem parte da navegação inicial mais precisa desenvolvida para míssil, MX. As taxas dos desvios do INS são inferiores a 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus por hora de operação, cerca de 8,5 metros por hora, com precisão geral de um míssil, afeta mais por defeitos nos mapas gravitacionais. Um acelerômetro recuperado de um V2 foi explodido e foi apresentado no laboratório de instrumentação do MIT, nos Estados Unidos, que vinha desenvolvendo com base na navegação inicial para aeronaves, concentrando inicialmente esforços na obtenção do giroscópio e tal. Bom, no arsenal da Redstone, no adjacente Marshall Space Flight Center, ou NASA, né, perto de Huntsville, Alabama, o contingente de ex-cientistas alemães, incluindo Magnus von Braun e Werner von Braun, participaram da ida pseudo da Lua, né, de foguetes que haviam sido trazidos para os Estados Unidos, sob a operação Paperclip. Fazer o vídeo na sequência de Paperclip, tá? Incluindo o Dr. Miller, continuou a refinar seus instrumentos originais em conjunto com engenheiros americanos e cientistas. Por sugestão de Miller, a tarefa tecnicamente difícil substituir os rolamentos de esferas originais por rolamentos gasosos, tá? Bom, o que a gente tem aqui até o momento, tá? Portanto, os acelerômetros dos Estados Unidos consistiam de um tipo flutuado e num mancal gasoso, tá? Do programa dos exércitos dos Estados Unidos, tá? O que nós temos aqui até o momento? Nós temos o 45, tá? 1945, o final da World War II, né? Perfeito? Final da guerra. Alemães que participaram da guerra, inclusive, né? Atacando, indo para os Estados Unidos, tá? Levando uma arma de vingança, o V2, míssil V2. O V2 tinha um acelerômetro, tá? Que fazia essa precisão do local de queda do míssil, queda de subida e descia, tá? E esses alemães que foram para os Estados Unidos foram a base fundamental da ida à Lua, com o foguete Saturno, com a série Saturno, né? Então, no momento nós temos essas informações. Série Saturno, tá? É a mesma coisa, vou já traduzindo para a gente dar uma olhada, tá? A unidade de instrumento Saturno 5 é uma estrutura em forma de anel, também instalada na parte superior do terceiro estágio do foguete Saturno 5 e no segundo estágio do foguete Saturno IB. Estava imediatamente abaixo dos painéis da SLA, Spacecraft Lunar Module Adapter, que continha o módulo lunar, tá? Então, aqui é a série do Saturno, tá? Eu vou fazer o seguinte, cada vídeo traz um outro vídeo quase, é muita informação. Eu vou fazer um vídeo sobre o Saturno e sobre a Paperclip na sequência, tá? E vou tentar trazer para vocês, assim cada vídeo fica mais segmentado. Vimos um pouco do giroscópio, né? Pouca informação, eu vou tentar ainda, eu queria dar uma olhada, ó. Giroscópio, né? Piga. Eu quero dar uma olhada só nesse vídeo ainda, que é o assunto do vídeo, dar uma olhada se eu consigo trazer algum vídeo dele funcionando. Ó, Piga tem aqui, tá? Do funcionamento do giroscópio, tá? Do Piga. Vou dar uma olhada só para a gente ver um pouquinho, ó. Você vai ter um eixo, tá? Um corpo, um eixo do giroscópio, né? Um sensor e a precisão, conforme ele vai variando, você vai medindo a precisão, tá? Aqui a gente vê o acelerômetro 25 Piga Titan 2, tá? Como ele é a peça mesmo, tá? Aqui é um acelerômetro, é mecânico mesmo, tá? E com isso ele faz medição elétrica, na verdade, de qualquer deslocamento que haja. Aqui
No Miller Mechanical, o giroscópio acelerômetro do V2, ó, essa é a peça, tá? Que faz do acelerômetro do V2. Conforme é o deslocamento, é feita essa medição, né? E com isso se tem precisão através de uma integral, né? Contra o tempo do deslocamento. Aqui um pouco mais de informação, ó. Aqui já é usado no Saturno, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais informações pra gente dar uma olhada. Só isso pra gente terminar, mas a estabilização, né? Como é feita aqui, ó. Dá uma olhada resumida, mas a gente ó. Aqui é o estabilizador de giro, né? Tem uma bateria ali, as linhas de resfriamento, tal. Aqui tem um computador que guia o míssil, né? A força de distribuição e a plataforma de estabilização, tá? Reparem o seguinte, que a ida à Lua também tem muita relação com a defesa dos Estados Unidos, tá? Esse daqui, ó, Pendulum Integration, giroscópio de pêndulo integrado, PIG, tá? O outro é o PIGA, tá? Só para a sigla, tá? Mas reparem que a ida à Lua, né? O foguete da ida à Lua se originou do V2, que era um míssil balístico de ataque, né? Tem muito a ver com o governo militar, com os militares também, né? Então, interessante. Ó, motor de torque, aqui um pouco do funcionamento dele, tá? Alguns desenhos, né? O giroscópio, como ele funciona, as peças ali do giroscópio, tá vendo? Aqui o PIGA, ó, PIGA, tá vendo? Tem vários giroscópios, diferentes posições, como ele o motor de torque, né? Aqui tem perder calor, a plataforma de estabilização, tá? Interessante. Aqui, ó, inclusive, outro que a gente usa muito de giroscópio é nos estabilizadores de câmera hoje. Também, a maioria chama ou gimbal, né? Tem muito nome gimbal, ó, tá vendo? Compasso, conexões elétricas, tá? E aqui já dá um exemplo mesmo, um foguete mesmo, tá? Então, temos essas informações adicionais. Eu acho que dá para entrar muito mais em parte técnica, talvez no vídeo eu vou tentar trazer alguma coisa a mais, colocar na parte do vídeo final, pra gente já dando uma olhada, aquecendo em relação a isso. Acho que é um campo de estudo legal, vale a pena a gente conhecer também, né? Porque a gente tá falando da farsa daí da Lua, ou teve ou não teve, então estamos vendo aí a parte mais interna. Vamos entrando. Próxima etapa eu vou fazer do paperclip, tá? Para trazer para vocês, pra gente ir somando informações, tá? Espero que tenham gostado. Dave ainda é Terra Plana, tá? Dave Terra Plana! Seja bem-vindo ao canal, você que é novo, clica no botão de inscreva, ativa seu sininho, deixa seu like, né? Compartilha com a galera, escreve nos comentários se você conhece um pouco mais, se trabalha um pouco mais com giroscópios mesmo, com engenharia. A ideia aqui foi muito superficial, tá? A ideia é depois entrar um pouco mais a fundo, conhecer um pouco mais. Aqui é mais pra gente falar, opa, realmente... O giroscópio está aqui, algumas informações básicas dele, a gente já viu um aquecimento, depois a gente vai para uma coisa mais detalhe, ver algum funcionando também, para a gente começar a entender um pouco mais quantos giroscópios eram usados, qual era a posição no Saturno, né? Também toda essa informação é interessante. Mesmo num ambiente, por exemplo, de vácuo, né? Como que é o comportamento desse giroscópio num ambiente de vácuo, com menos gravidade, tudo isso, porque ele basicamente pega movimento, né? Como a força da gravidade, que é uma força que existe na Terra, que puxa para baixo, como isso afeta o giroscópio, né? Porque eu tô parado, mas o giroscópio teoricamente tem uma força atuando para baixo, ou não? Você acha, tem ou não? Todo mundo está sujeito à força da gravidade. Então no giroscópio, como ele anula essa força da gravidade, que ela existe, né? Pelo menos pela física tradicional. Pergunta. Legal, né? Próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.